Existem palavras que perdem a força no momento em que são compartilhadas. Existem comandos que só funcionam no silêncio, que só operam quando ninguém sabe que você os fez. O mundo te ensinou a falar demais, explicar demais, contar demais. Te ensinou que compartilhar é poder. Mas o verdadeiro poder sempre operou ao contrário. Ele cresce no escuro, na intimidade, no segredo guardado com inteligência. E hoje você vai entender por que algumas das transformações mais profundas da sua vida não vão acontecer em público. Vão acontecer sozinho, de porta fechada, com água quente caindo no seu corpo e ninguém olhando. Se a sua vida parece travada agora, não é falta de esforço. Provavelmente é excesso de ruído. Você já contou demais para as pessoas erradas. Já explicou seus planos antes da hora. Já buscou validação onde só havia opinião. E cada vez que fez isso, dispersou a energia que precisava ficar concentrada em você. Hoje isso muda. Se esse conteúdo já está fazendo sentido antes mesmo de você entender tudo, se inscreva no canal agora e ative o sino. Não para acompanhar vídeos, mas para continuar elevando seu nível de consciência com quem está construindo algo real, em silêncio e com intenção. Deixa eu te explicar o que acontece no seu cérebro quando você entra no banho. Não é espiritualidade vaga, é biologia, é neurociência com evidência. Quando a água toca o corpo, o estado de alerta do cérebro reduz. A respiração desacelera. O córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo julgamento excessivo, pelo controle compulsivo e pela autossabotagem, diminui sua atividade. O que isso significa na prática? Significa que o filtro consciente que normalmente bloqueia tudo cede espaço. O subconsciente fica exposto, receptivo, aberto. É por isso que suas melhores ideias surgem no banho. É por isso que decisões que estavam travadas de repente clareiam embaixo do chuveiro. Seu cérebro entra em um estado de receptividade neural, que raramente acontece durante o dia. E é exatamente nesse estado que comandos profundos são absorvidos com uma eficiência que nenhum momento do dia consegue replicar. Mas apenas se forem ditos da forma certa e guardados. Antes de qualquer palavra, existe um estado. E o estado certo não é ansiedade, não é pressa, não é desespero de quem precisa que funcione. É presença. No banho, sem celular, sem distração, sem estar planejando a próxima coisa. Você entra naquele espaço como quem entra em um campo neutro. E é nesse campo que o subconsciente ouve com clareza. Porque ele não responde a súplicas. Não responde a choro nem a desespero. Ele responde a comandos claros, firmes e calmos. Quanto menos emoção caótica envolvida, mais rápido ele obedece. Agora preciso te explicar por que o silêncio é parte obrigatória desse processo, não opcional. Quando você conta para alguém o que está fazendo, o que está construindo, o que está ativando dentro de você, o cérebro imediatamente entra em modo social. Ele começa a buscar validação, a procurar aprovação, a antecipar comparação. E isso quebra o foco interno. Dispersa o comando que estava sendo absorvido. A neurologia confirma e a sabedoria antiga confirma também. Tudo que precisa crescer passa por um período no invisível antes de se manifestar. Uma semente não germina gritando que vai virar árvore. Ela germina no escuro, em silêncio, sem plateia. O que você vai ativar hoje é exatamente assim. Nasce no silêncio, cresce no invisível, se manifesta sem anúncio. Pessoas verdadeiramente bem-sucedidas falam pouco sobre o que estão construindo. Não porque têm medo, mas porque entendem que a energia precisa ficar concentrada. Cada vez que você explica seu plano, parte da força sai com as palavras. Cada vez que você busca opinião antes da hora, você entrega o poder de decisão para quem não vai viver as consequências por você. O silêncio não é passividade, é inteligência estratégica. Agora vem a parte que você veio buscar. A frase, o comando, o que falar no banho, palavra por palavra, para que o subconsciente absorva com precisão. Antes de falar, você vai respirar fundo 3 vezes. Sinta a água tocando sua cabeça. Sinta o corpo relaxar. Não force nada.
Apenas esteja presente. Então, em voz baixa, pode ser quase um sussurro, ou apenas mentalmente se preferir, você vai dizer exatamente assim: eu me autorizo a receber o que já é meu. Nada mais, nada menos. Não acrescente explicação. Não justifique. Não complete com um pedido. Apenas essa frase, inteira, com calma. Entenda por que essa frase funciona onde outras falham. Ela não pede, não implora, não negocia com o universo como se você fosse um mendigo esperando favor. Ela afirma, e o cérebro responde infinitamente melhor a comandos no tempo presente, porque eles não ativam conflito interno. Me autorizo, retira o bloqueio que você mesmo criou. Receber, ativa a abertura onde havia fechamento. O que já é meu elimina a resistência, porque o subconsciente aceita com muito menos esforço aquilo que reconhece como pertencente a você. Não há luta, não é negação. Há apenas reconhecimento e abertura. A ciência chama isso de remapeamento neural. Quando você repete um comando simples, coerente e emocionalmente equilibrado, o cérebro constrói novas associações, sem disparar os mecanismos de defesa. Não há alarme, não há rejeição. A informação entra, se instala e começa a guiar decisões de forma automática. A espiritualidade chama de autorização interna. Muitas pessoas não vivem o que desejam não por falta de merecimento, mas por culpa inconsciente que nunca foi nomeada nem dissolvida. Essa frase dissolve o conflito entre o que você quer e a permissão que você nunca se deu para ter. Você vai repetir essa frase 3 vezes. Não mais, não menos. A repetição tripla ficha o comando na memória implícita, que é a memória que guia suas decisões automáticas, seus reflexos, seus padrões de comportamento, sem que você precise pensar conscientemente. Não force emoção. Não dramatize. Não encene. A mente subconsciente aprende por repetição calma, não por intensidade exagerada. Quanto mais neutro e firme o tom, mais profundo o comando penetra. Quando terminar, continue o banho normalmente. Não fique esperando um sinal imediato. Não observe o dia com olhos de quem está testando um experimento. Expectativa excessiva ativa a ansiedade, e a ansiedade bloqueia exatamente o que você acabou de plantar. Siga sua rotina. Viva o dia. O efeito não vem como um raio. Ele vem como alinhamento gradual. Pessoas certas aparecem. Decisões que antes eram confusas ficam mais firmes. Oportunidades que você não enxergava começam a surgir no campo de visão. Isso não é coincidência. É o sistema reticular ativador do seu cérebro sendo reprogramado para filtrar o que está alinhado com o novo comando que você instalou. Faça isso por 7 dias seguidos. 7 dias são suficientes para iniciar uma nova rota neural e começar a quebrar padrões automáticos antigos. Não transforme isso em ritual pesado cheio de exigências. Leveza acelera o processo. Se um dia esquecer, não se culpe, porque culpa desfaz o comando. Apenas retome no dia seguinte. O subconsciente responde à constância, não à perfeição. E o mais importante de tudo, não conte para ninguém. Não para o seu melhor amigo. Não para seu parceiro. Não para as redes sociais. Não porque é um segredo místico proibido, mas porque é neurológico e é real. Quando você verbaliza para outros, o campo se quebra. O modo social ativa. O foco interno se dispersa. Guarde isso. Não explique. Não ensine. Apenas viva. Quando algo começar a mudar, não anuncie. Observe. O verdadeiro poder não faz barulho. Ele reorganiza a vida em silêncio e entrega os resultados sem cerimônia. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque em algum nível você já estava pronto para parar de pedir permissão e começar a se autorizar. A frase não cria do nada. Ela ativa o que já estava latente em você, esperando apenas que você parasse de bloquear. A ciência explica o como. A espiritualidade explica o porquê. E você, agora, tie os dois. Não anuncie. Não explique. Apenas continue. O que é verdadeiro não precisa de plateia. O que é seu encontra você no tempo certo.